Rui, o PCO não e tem adotado a palavra de ordem fora Bolsonaro praticamente desde a posse do atual presidente. Aliás, você acabou de me esclarecer que até antes da posse adotava essa palavra de ordem. Mas, aparentemente, o PCO não é entusiasta. Experiência do Fora Collor. No Fora Collor, houve um impeachment, a oposição adotou uma posição extremamente ingênua, na minha opinião, o próprio PT, né? Em 94, né? Quando Fernando Henrique Cardoso derrotou o Lula. Foi ruim aquele impeachment? Não, foi um passo adiante, mas precisaria ter o controle do Congresso e tudo mais. Então, se você coloca o movimento a serviço de uma questão de tipo parlamentar, isso daí pode incidir. Eu falei, nós somos latino-americanos. Nos últimos anos, o esporte favorito é o seguinte: se houver um impeachment, nós somos contrários aqui pela reivindicação de que as reivindicações sejam, e vai ganhar aquele que o povo quer, não dá margem dos atos fora Bolsonaro, né? E que isso, inclusive, se revela à medida que aconteceu, que está acontecendo. Essas organizações, elas são o comando natural, exatamente isso, né? Aí há o argumento de que nós precisamos também a tentativa de formar uma coalizão. Se fosse para formar uma coalizão, eu acho que a coalizão deveria ser exclusivamente dentro do Congresso Nacional e não nas ruas.